300.000 mortos é o que registramos hoje, são as vítimas da pandemia do Covid-19, e nós temos algumas reflexões necessárias e urgentes a fazer enquanto sociedade. Como nós chegamos a este número de mortos, de vítimas fatais? Vocês todos sabem, isto foi discutido nos últimos 12 meses, talvez, nós não falamos em outra coisa, e neste intervalo de tempo, muitas vezes ouvimos de grupos políticos, de grupos religiosos, de grupos de interesses, de que todo este temor e este cuidado são infundados, porque afinal de contas é só uma gripezinha, afinal de contas esta doença atinge maricas. Isto foi dito, inclusive, pelo presidente da República, aquele indivíduo criminoso que jurou a Constituição ao assumir o cargo que hoje, infelizmente, ocupa. Este mesmo indivíduo, por várias vezes, debochou dos que exigiam dele alguma postura, dos que pediam vacina, dos que reforçavam os cuidados sanitários, com distanciamento social, enfim. Este indivíduo, ele fez tudo o que esteve ao seu alcance para fomentar a morte, para fomentar a negligência. É claro que há alguma controvérsia, inclusive entre os críticos, a respeito do uso correto do termo genocida, já que a acepção original da palavra diz respeito à perseguição, ao morticínio de grupos étnicos. Então nós temos o genocídio armênio, o Holocausto. Há uma série de eventos ao redor do mundo que infelizmente são direcionados a grupos étnicos específicos. Porém, no caso do presidente Bolsonaro, o mínimo que nós podemos concluir é que ele praticou crimes contra a humanidade ao arriscar a vida de milhões de brasileiros, ao negligenciar a pandemia. Ninguém aqui diz que a economia não é importante e que outras questões que se colocam neste momento, como aconselhar que as pessoas fiquem em casa sem garantir um pagamento, um auxílio nestes tempos de crise, que isto não é difícil, ou mesmo que não há um custo político em torno destas escolhas. Mas se a gente pensar no que se exige de um estadista, nós não encontramos nenhuma contrapartida por parte do presidente Bolsonaro. Assim como o diabo, ele foi homicida desde o início desta crise, fez o que pôde para negar a sua gravidade, chegamos a este número macabro e não há no horizonte nenhuma esperança de acerto, nenhuma esperança de mudança de rumo. Hoje tomou posse o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez acenos à imprensa, pediu compreensão e credibilidade, coisa que não vai acontecer, mas pediu que nós esquecêssemos o passado. Não há como esquecer o passado, tanto por parte dos mortos, tanto por parte dos vivos, que por conta de toda esta loucura e delinquência, nós não vamos conseguir nem nos livrar do vírus e muito menos retomar a economia, já que hoje somos párrea do mundo, somos enxergados e interpretados como um país pestilento, um país que não tem seriedade na condução dos assuntos mais básicos. O nosso ex-ministro da Saúde, General Pazuello, que foi cúmplice deste holocausto, assim como o nosso ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, eles foram a face mais visível da sabugice e da canalice. Apoiaram todo tipo de negacionismo, apoiaram todo tipo de delinquência que vinha por parte do seu chefe miliciano. Então é natural que o Brasil seja interpretado aos olhos da comunidade internacional como um país pestilento. E aí, nessa altura toda, nós nos lembramos que a preocupação maior do nosso presidente durante todo este momento de dor, durante este calvário, foi com o poder. Ele que nunca desceu do palanque, fez diversas ameaças à democracia durante este período, fez uso espúrio da Lei de Segurança Nacional,
sempre escudado pelo seu ministro da Injustiça, o André Mendonça, pastor. Veja bem, um pastor que é um sacerdote da morte e que emprestou as suas mãos para o autoritarismo. E no final de todo este processo, nós temos o presidente da República pedindo a instalação de um comitê de crise, um gabinete de crise. Aos 45 do segundo tempo, Jair Bolsonaro, pressionado pelos chefes dos demais poderes, faz aquilo que deveria ter sido feito desde o início. Fez um pronunciamento patético no dia de ontem, acenando para vacinas, para a necessidade de isolamento e de combate sério à pandemia, mas nós sabemos que isto são palavras jogadas ao vento. E palavras jogadas ao vento porque ele foi pressionado por grupos políticos que são sócios do seu plano criminoso de poder, e estes devem arcar com ele o custo desta tragédia anunciada. Os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados são parceiros de Bolsonaro no crime a partir do momento em que ambos foram conduzidos aos seus cargos não por arranjos orgânicos das duas casas, e que faz parte da democracia que as duas casas se congreguem e que se juntem e que articulem as presidências de cada uma destas instituições do legislativo. O que não pode acontecer foi o que nós testemunhamos no início do ano, que foram 3 bilhões de reais empregados em emendas para tornar viável a eleição destes dois senhores patéticos, diga-se de passagem, tão interessados em poder, que esqueceram de que não há como governar defuntos. O senhor Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira mataram no peito toda a ojeriza que o Bolsonaro já despertava à época, conseguiram seu objetivo e agora querem passar uma maquiagem em todo este cenário de horror. Nós temos, sem sombra de dúvidas, um genocida, que é o presidente da República, um sujeito que praticou crimes contra a humanidade, mas é inegável dizer que ele contou com a ajuda dos seus lacaios imediatos, Ernesto, André Mendonça, todos estes nomes deploráveis, o general Pazuello, mas também contou com a sabugice entreguista da velha política, deste centrão fisiológico que cheira a morte, e que não fosse a pressão que recebeu recentemente de setores importantes da economia, do empresariado e também de organismos internacionais e governos estrangeiros, não moveria uma palha para tomar um novo rumo no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Lembro que, se não fosse a apatia do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não haveria Bolsonaro, porque ele poderia acolher um processo de impeachment e, a partir dali, Arthur Lira assumiria e poderia dar cabo de Bolsonaro, abreviar os dias do presidente à frente da República com um piscar de olhos. Não seria necessário que sofrêssemos tanto, mas não. Houve covardia por parte do Rodrigo Maia e conveniência por parte de Arthur Lira. Agora, é curioso ainda que ontem o presidente do Senado disse que, caso o presidente não mudasse a sua postura já conhecida, né? Mas caso o Bolsonaro não mudasse a sua postura, haveria caos. Eu até fiz uma brincadeira no Twitter em que eu comparei este cenário com aquilo que aconteceu em Uganda entre 71 e 79, quando ascendeu ao poder o golpista e ditador Idi Amin Dada. Ele chega ao poder por meio de um golpe de Estado, ele derrubou o presidente Apollo Milton Obote e ali ele fez um governo de horror. Arruinou a economia do país por meio de planos malucos, de negação da ciência, negação da gestão pública tradicional. Arruinou as relações exteriores do país, sempre uma personalidade sociopata e narcisista, assim como a do presidente Bolsonaro, perseguiu opositores políticos, perseguiu minorias étnicas, sobretudo as populações de origem asiática, presentes em Uganda,
desde o início da colonização britânica no país. E é claro, o Idi Amin Dada, basicamente desde o início do seu governo, privilegiou as elites militares, ele próprio era um militar, só que era melhor que o Bolsonaro porque ele chegou a tenente-coronel. O Bolsonaro nunca passou de tenente, se tornou capitão apenas quando foi para a reserva. Então, o Idi Amin Dada praticou todos aqueles absurdos, crimes contra a humanidade. Imagine se alguém chegasse nele, um Rodrigo Pacheco da vida, um Arthur Lira, e dissesse: olha, presidente, se o senhor não mudar a sua postura, haverá caos. O presidente Bolsonaro não tem nenhuma intenção de mudar a sua postura. E anotem o que eu estou falando aqui. Não passará um dia sem que ele emita algum sinal contraditório e não volte a provocar ruídos na nossa institucionalidade. Ele não tem compromisso com a democracia. Se ontem o presidente fez aquele discurso patético, tentando vestir a pele da ovelha, que ele não é, tenho certeza, ele só fez isto porque ele não tem condições de desferir o tão sonhado golpe de Estado que ele ameaça desde quando era aquele deputado do baixo clero. Se ontem o presidente da República se dirigiu ao país em rede nacional, se fazendo de ovelha, coisa que ele não é, tenho certeza que isto se dá por dois motivos básicos. O primeiro deles é que ele não tem condições, não tem meios de operar o tão sonhado golpe de Estado. É porque o exército brasileiro ainda não foi completamente cooptado por aquele miliciano. E um outro motivo muito objetivo e prático é que o Bolsonaro sabe que ele corre sim o risco de sair do Palácio do Planalto direto para o Tribunal de Haia, onde certamente ele vai pagar pelos crimes que cometeu contra a humanidade. A nossa geração tem um compromisso histórico com as gerações futuras e com aqueles mortos no meio deste holocausto. E aqui eu conto tanto os 300 mil, os mais de 300 mil que já morreram, quanto os que ainda irão perecer neste inferno que o Bolsonaro transformou o nosso país. O nosso esforço imediato é abreviar os dias deste genocida à frente da República. E a segunda obrigação, certamente, é fazer com que ele pague pelos seus crimes, seja em Haia, seja na Papuda, seja em São José da Costa Rica, não importa. O fato é que nós temos a obrigação de derrubar este delinquente, este terrorista da presidência da República, depois fazê-lo pagar pelos seus crimes atrás das grades.